Fala galera, eu sou Tiago Gomes. E eu sou o Flávio Carvalho. Está começando mais um Pode Crente! Fala galera, esse é o Pode Crente, hashtag 012 iniciando. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando esse projeto especial que nasceu no coração de Deus, tanto no Instagram quanto também aqui pelo YouTube. A gente fica muito grato, né, Tiago? Pelas pessoas que estão se comunicando com a gente, falando o quanto o Pode Crente tem abençoado a vida de tantas pessoas, conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, né, e tantas outras coisas que a gente tem aprendido aqui no nosso podcast cristão, o Pode Crente, né, Tiago? É isso mesmo, galerinha, né? Desde já nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos ouvintes, você que tem nos acompanhado aí desde o início, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Estamos muito felizes pelos nossos a convidada que está aqui presente na mesa e pelos os convidados também estão aqui na nossa retaguarda. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Gente, e quero aproveitar esse momento para fazer um pedido, né? Deixar aqui nosso pedido para você que quiser continuar abençoando esta obra, né? Esse projeto que tem sido uma bênção para a vida de muitas pessoas, tá bom? E como sempre, a gente vai deixar o nosso Pix aqui na telinha, tá bom? Você quiser nos abençoar, tá bom? Por esses dias nós vamos estar comprando as nossas canecas, nossas camisas também, padronizadas, para o ambiente ficar mais padrão, tá bom? E você sentir de Deus nos abençoar, que Deus possa lhe abençoar bastante, tá bom? E hoje nós estamos com um conteúdo muito bom, né, Flávio? Exatamente. Também, antes de mais nada, quero agradecer aos nossos pastores, certo? Isso. Pastor Wilton, pastor Érica, a pastora que abençoou o lanche hoje, Isso, né? o Salgado está Ela aqui. que gosta muito da Vamos nossa já comer convidada, né? Vamos já comer salgados aí, viu? E eu quero também agradecer a todos os nossos patrocinadores, inclusive, agora rapidamente, um merchan dos nossos patrocinadores oficiais. Pensou em iluminação de qualidade ou está precisando de um bom trabalho com eletricista? A RR Iluminações está no mercado para atender a sua necessidade. Materiais de iluminação, instalações elétricas predial e residencial. Uma equipe de primeira sob a supervisão dele, Ranier Silveira. Mais informações pelo Instagram, @RR Iluminações, e também pelo WhatsApp 987708391. E disse Deus, haja luz e houve luz. Oficina Multimarcas, Aliança Truque Center, sua mais nova oficina em Fortaleza. Reduza seus custos na manutenção dos seus veículos. Faça um teste agora. Preço baixo de verdade. Serviços de caixa de marcha, diferencial, motor, freios, elétrica, em geral, emborrachamento, entre outros serviços. Você que deseja um de nossos serviços, entre em contato com o nosso colaborador Carlos Jonathan com o número 989-466250 ou pelas suas redes sociais. Quero falar para você sobre a Ariel Ótica, especialista em lentes finas e leves e com mais de 13 anos de experiência e formação. Na Ariel Óticas, aqui você encontra o que precisa para adquirir um óculos de qualidade com um preço justo. E tem mais, esse mês estamos com uma campanha especial. Na compra de qualquer óculos de grau, você ganha de brinde um óculos esportivo. Saiba mais no Instagram, @Ariel Óticas, ou pelo telefone que está aparecendo na tela. Gente, e hoje nos encontramos aqui no nosso Pode Crente, hashtag 012, com uma pessoa muito especial. Isso. Né? A Priscila, vereadora aqui de Fortaleza. Eu fico muito grato, certo, pela sua presença. É uma honra pra gente, né, Tiago? Isso. Tá recebendo. Alegria minha estar aqui num momento tão especial que é do Pode Crente. Acredito que hoje vai ser muita coisa boa revelada aqui. Com certeza. E antes de mais nada, Priscila, eu gostaria que você se apresentasse, né? A gente conhecesse um pouco mais da sua história, né? Da sua caminhada cristã. Não só a Priscila da política, né? Mas a Priscila como mãe, a Priscila como mulher. E, antes de mais nada também, quero dizer que estou muito grato. Estava até falando aqui nos bastidores, pessoal, que eu já conheci um pouco na época do Em Direito a Fortaleza, os vídeos que eu acompanhava. Isso. Então, estou muito honrado com sua presença. Fique à vontade, a casa é sua, Priscila.
Obrigada, a honra é minha. Começo agradecendo pelo convite o Tiago, o Flávio, o Daniel e também o pastor Wilton e a pastora Érica. Eu estar aqui podendo ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida, né? Quem é a Priscila? Bem, eu sou casada com um pastor, meu esposo é o pastor Frota, né? Ele serve na Assembleia de Deus Bela Vista. E também eu sou mãe de 3 crianças, a Zara, o Noah e o Judá. Sou uma mãe de 3 crianças pequenininhas, a mais velha tem 7 anos. Eu sou formada em jornalismo, né? Mas tenho uma caminhada muito grande no serviço à igreja. Isso porque eu sou filha de pastores. Não apenas isso, eu sou filha de pastor, neta de pastor e bisneta de pastor. Uau. Aí eu costumo dizer assim, e como eu não sou besta, eu casei com um pastor. Então, a minha vida a igreja foi muito presente na minha vida. E aí, ao longo das respostas, eu vou até dizer como o ambiente da igreja, a educação bíblica me influenciou em diversos aspectos. Uau. Muito bom. E, Priscila, desde já eu quero começar esse bate-papo, né? Acredito que vai ser uma benção, nós vamos aprender muito, né, nessa noite, nós vamos ser edificados. Amém. Né? E desde já eu queria fazer uma pergunta para você, uma primeira pergunta, né, que eu até intitulei aqui, política e religião não se discute. Né? Existe uma frase que diz assim, o que me assusta não é o silêncio, não é o grito dos maus, né, mas o silêncio dos justos. E diante disso eu quero fazer essa pergunta. Esse é o pensamento de alguns cristãos, né? Política e religião não se discute. Qual a sua opinião? E se você sofre algum tipo de represária, até mesmo de crentes, te aconselhando a largar a política, né? Você como uma serva de Deus. Queria que você expressasse, fica à vontade. Você começou a falar sobre política não se misturar com religião, né? Tem uma frase que eu considero, assim, meu Deus, muito real, que diz o seguinte, se você não gosta de política, você será governado pelos que gostam de política. E é verdade, é real. Ocupar um espaço político é se sentir responsável pela política, né? E quando o Senhor Jesus nos comissiona, desde a criação, ele nos comissiona para governo. Ele diz, Adão, esse é o jardim, você vai governar, você vai definir, você vai liderar, né? A política também é um espaço de liderança e também de influência sobre das nossas ideias. Por exemplo, quando a gente escolhe um representante político, a gente está escolhendo ali alguém que tenha uma visão de mundo parecida com a nossa para julgar aquilo que é errado, certo, justo, injusto. Então, se eu disser que a minha fé não se mistura com a política, então eu vou escolher representantes que não tenham nada a ver com a minha visão de mundo e, por isso, não tenha nada a ver com os meus conceitos sobre o que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é mal, né? Porque a religião, ela influencia completamente a nossa visão de mundo e é com essa nossa visão de mundo que a gente vai governar o lugar que Deus nos colocou. Então, eu acredito, sim, que política se discute, né? E religião, eu não vou dizer discutir, mas a gente pode, sim, conversar, compartilhar, falar. Em todo lugar, a gente pode falar de religião. Até porque o Estado laico é isso. O pessoal diz assim, você está falando muito de Deus, você está falando muito da sua fé. Não esqueça que o Estado é laico. Não. É porque o Estado é laico que eu posso falar sem restrições, porque o Estado é laico. O Estado laico, ele vai dizer o seguinte, Flauber, o Estado laico, ele diz que ninguém vai ser punido se deixar de crer e ninguém vai ser punido se crer. Então, pronto, eu não serei punida por crer. Por causa do Estado laico, eu sou livre para manifestar minha fé. Uau, e até eu tinha feito também, né, Tiago? Parece que foi combinado, né? Uma pergunta nesse sentido, né? Que é como funciona a liberdade religiosa na política. E eu tinha escrito aqui, né? Sabemos que o Brasil é um Estado laico, ou seja, né, não proíbe manifestações religiosas em seu território, ou pelo menos não era para proibir. E sabemos que todas as religiões devem ser respeitadas em seu exercício permitido. Os governantes, por sua vez, estamos aqui com a vereadora, têm esse direito também de praticar suas crenças individuais. E a minha pergunta é,
como você enfrenta, eu coloquei uma palavra aqui como opositores, que divergem da sua posição religiosa? Bem, é o preço da liberdade. E eu amo essa liberdade, né? A liberdade de poder crer e a liberdade de poder conviver com pessoas que não concordam com a minha fé. E isso, inclusive, é um legado do mundo cristão. Se a gente for hoje para o mundo ateu, vamos dar um exemplo de mundo ateu, a China. Eu não posso discordar da ditadura ateia chinesa, que é uma ditadura comunista, socialista. Eu não posso. Então, no socialismo, comunismo, ateu, comunista ateu, ninguém pode discordar, porque senão é punido, é preso, né? Sim. Se a gente for hoje para, de repente, um mundo islâmico, aonde a fé que influencia as estruturas da sociedade não é uma fé cristã, é uma fé islâmica. Muitas vezes não se pode discordar nos casos mais extremos. As pessoas são presas, são punidas, não é? Então, o mundo cristão é esse mundo aonde as sociedades influenciadas pelo cristianismo pregam o quê? A liberdade. Todos nós somos livres, porque faz parte da nossa fé. Nós cremos que Deus nos criou para a liberdade. Então, como lidar, né, com essas diferenças? A gente tem que lidar com aquela convicção que nós temos, né, a respeito da nossa fé. Com respeito, é muito importante o respeito, principalmente porque nós somos cristãos, nós não precisamos impor aquilo que acreditamos, porque a força do que acreditamos está na verdade que ela é, que foi revelada a cada um de nós, né? E também com coragem, sem timidez. Não precisamos ser tímidos para defender a nossa fé. Pelo contrário, podemos sim ser ousados, podemos sim, por que não dizer, extravagantes, né? Nesse sentido, por quê? Porque é a manifestação da liberdade. Você pode falar o que você pensa, você pode manifestar a sua consciência, a sua opinião em todos os níveis de expressão. Deixa eu ter uma curiosidade, talvez não seja só minha, né? Seja das pessoas que nos assistem. Você falou, Priscila, que vem de uma família, né? Cristã, de uma geração de pastores, mas como surgiu a Priscila política? Como foi esse processo de entrar para a política? Boa pergunta. Você acredita que o ambiente que mais me influenciou a ser atraída pelos assuntos políticos foi a igreja? Eu lembro de uma época, eu acho que eu tinha mais ou menos 13, 14 anos. E era muito comum nós recebermos na nossa igreja, acredito que vocês devem ter experiências parecidas, receber missionários. Missionários que estavam em Cuba, dizendo que não conseguiam, por exemplo, comprar Bíblias e entrar no país com Bíblias para distribuir Bíblias. Missionários que estavam na Coreia do Norte, dizendo que não podiam fazer um culto evangélico, um culto cristão, porque eles poderiam ser criminalizados. E quando eu vi missionários contando aquilo, eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu nessas nações? Que elas não podem desfrutar da mesma liberdade que nós. Como conseguiram totalmente escravizar essas pessoas e tirar delas a liberdade de fé? Sabe como conseguiram? Através da política. Quando começaram a ocupar a política, começaram a dar poder de governo para grupos que queriam oprimir a fé cristã, aí a igreja foi perseguida. Então, todas essas questões que envolviam questões políticas em outras nações que oprimiam a igreja e tiravam a liberdade de fé do povo de Deus, me chamou a atenção. E naquele momento, eu me tornei uma curiosa, né? E essa curiosidade me levou à universidade, onde eu me formei em jornalismo, e eu não imaginava que, em um momento, né, tanto no meu coração como no coração da minha comunidade de fé, nós estaríamos em um projeto onde estaríamos ocupando um espaço político e eu seria a responsável por ocupar esse espaço político, mas foi na igreja onde eu mais me senti atraída e responsável pela política na minha cidade. Uau. Muito bom. Priscila, eu quero falar sobre, podemos dizer, soberania de Deus.
estava lendo sobre o profeta Abacuque, a gente percebe que o profeta Abacuque estava passando por um conflito, né? Porque ele estava vendo toda a decadência do povo, da nação na época, né? Os reis sendo pagos, subordinados, e o pecado dominando aquela nação naquela época. E Deus precisou levantar os caldeus, os babilônicos, para levar o povo em cativeiro como uma espécie de tratamento, né? Para tratar o povo. Né? E eu até escrevi aqui, né? O povo tem o governo que merece, ou é o governo que eles mesmos escolheram? Você acha que Deus usa sua vontade permissiva e permite o ímpio governar para tratar o povo? Ou é a escolha do povo que prevalece? Né? É uma pergunta teológica, né? Uma pergunta teológica, mas muito interessante, né? Uhum. Então, eu acredito sim na soberania de Deus. Eu acredito que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que não seja uma permissão do Senhor Jesus. Então, as nossas escolhas nos levam às nossas consequências más. Muitas vezes, escolhas más nos levam às consequências más dessas escolhas, com certeza, né? Mas há aí também a permissão de Deus, né? A permissão de Deus de o povo ser tratado. A gente viu muito isso na pandemia, por exemplo. Na pandemia, a gente não sofreu apenas por conta da gravidade de um vírus desconhecido. Houve esse sofrimento. Mas houve também o sofrimento diante de erros de governos humanos, exageros, autoritarismo, desejo de corrupção. Nós somos vítimas de todas essas situações. E todos nós vamos concordar que foi um momento permitido por Deus, aonde Deus estava como que peneirando a igreja. Nós sentimos isso, né? Então, eu acredito que a nossa escolha traz consequências, que não tem como se livrar delas, mas que essas consequências é permissão do Senhor. Só acontecem se for permitido por Deus. E a gente percebe que por mais que esse cenário político, como você acabou de falar, que aconteceu na pandemia, todas essas corrupções, desvio de dinheiro, através de tudo que aconteceu na pandemia, e quando a gente abre as redes sociais, a gente percebe que o povo não muda, né? Continua a mesma militância, continua a mesma coisa, e Deus querendo tratar o povo, Deus querendo mexer alguma coisa no povo, e a gente percebe que o povo continua ainda a mesma coisa. Né? Parece que Deus permite tudo isso para tentar abrir os nossos olhos, para a gente enxergar a realidade, para a gente ter usar aqui a metanoia, né? Uma mudança de mente, uma transformação de mente, ter uma visão de que aquilo que as pessoas colocaram no poder é o errado, né? Para a gente ter outra visão do certo, para a gente mudar, né? E ter o governo bom, né? Justo, né? Justo, né? Para trazer os princípios do Senhor para a nação. Mas parece que o povo não aprende. Sabe o que eu vi, né? assim, sabe, Tiago? Eu vi um povo dominado, completamente dominado pelo medo. Essa palavra medo, essa palavra pânico, foi algo que realmente causou esse efeito que você está dizendo. É como se as pessoas não tivessem, assim, ao invés de focar no que será que Deus quer fazer, se entregaram completamente ao medo. A gente viu uma venda, isso. Né, isso. E engraçado, porque na palavra de Deus, em diversas situações, ele diz, não temas. Quando ele vai falar com Gideão, não temas. Quando ele vai falar com Maria, colocando Cristo no ventre de Maria, ele diz, Maria, o anjo, não temas. Então, naquilo que Deus quer fazer em nós, ele está dizendo, olha, não vai dar espaço para o medo, porque o medo nos paralisa. E foi isso que aconteceu. Muitas pessoas ficaram paralisadas nesse processo, assombradas com o medo, sem conseguir confiar no Senhor. E quando eu falo sobre isso, Priscila quer dizer que o medo pode paralisar uma nação? Olha o que aconteceu com Israel. Israel, com todo o seu exército, seus reis e príncipes, quando apareceu Golias,
o filisteu? O que foi que o medo fez com um povo, com a nação inteira? Olhou para o filisteu e se encheu de medo. E todo mundo ficou parado. Até que apareceu um pastorzinho e olhou para aquele gigante de uma maneira diferente. Por que ele olhou de uma maneira diferente? Porque ele não estava dominado pelo medo. Sim. Ele olhou e disse: quem é esse incircunciso? Vocês estão com medo dele? A minha confiança não está no tamanho dele, né? A minha confiança está no Deus de Israel. Então, realmente um momento onde o Senhor nos desafiou espiritualmente para confiar nele. E lembrar que a nossa vida aqui na Terra, ela é frágil, ela é passageira, ela é um sopro. E a nossa esperança é o céu. Mas que bom que ele é real. Interessante, falando de Golias, ele estava ganhando no grito, né? Ele não estava precisando usar nenhuma espada, nenhuma lança para estar ganhando aquela guerra. Ele estava ganhando só no psicológico. Através do grito, através do seu tamanho. Intimidação. E a guerra ali era psicológica. E aquilo estava entrando no povo e o povo estava com medo, né? E parada. Até que apareceu Davi, né? Que não deixou se intimidar pelo grito do gigante. Mas na força do Senhor colocou o gigante por terra, né, Flávio? Não, isso é incrível. Priscila, até voltando ao que tu disse há pouco tempo, a respeito da igreja ser, tipo assim, o teu alicerce para entrar na questão da política, tem uma frase de Charles Spurgeon, eu estava estudando um pouco, onde ele diz assim: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Eu anotei uma pergunta nesse sentido. Eu vejo que a igreja protestante mesmo, de certa forma, passou a se envolver mais com política, isso é claro. Mas como convencer ainda mais esse público a debater sobre o assunto sem torná-los extremamente dependentes ou cegos a líderes políticos? Olha só, eu vou dar uma notícia um pouco fatal. Não tem mais o que convencer, a política chegou na nossa casa. A política está definindo se os nossos filhos vão ser se o seu filho vai ser chamado de menino ou de menina. A política está definindo se o seu filho vai se comportar de maneira masculina ou feminina. Ela já chegou na sua casa, já chegou na escola do seu filho, né? Então, tá tarde, já passou. Agora é desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Mas o que eu vejo é que muitas vezes, pela igreja, por conta de muitas igrejas, a cultura, eu acho que não é uma igreja A ou B, a cultura brasileira de igreja ter evitado preparar as pessoas para o assunto político, o que aconteceu? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo isso acontecer de maneira muito frequente. Os jovens da igreja, quando chegam na universidade, eles naturalmente se destacam. Por quê? E eu vou falar agora da universidade, porque a universidade brasileira é um ambiente extremamente politizado, ideologizado, totalmente ocupado por ideologias e conceitos políticos que desprezam a fé, a família e os valores cristãos. Hoje no Brasil é assim, infelizmente. As nossas universidades têm sido esses ambientes dos quais, como eu acabei de descrever. E os nossos jovens chegam nessa universidade com um desenvolvimento, uma performance incrível. Por quê? Porque a igreja estimula ele a falar bem, a saber liderar a equipe. Ele chega na universidade diferenciado, que ele consegue gerir crise, ele consegue trabalhar com gente, ele não tem problema em falar em público. Então, esse jovem chega cheio de talentos, e aí, na universidade, o que oferecem para ele? Uma causa, uma revolução para ser feita, com diversos conceitos mentirosos, conceitos falsos, conceitos artificiais que não são verdadeiros. Conceitos, por exemplo, que faz uma menina cristã chegar na universidade e acreditar que ela pode ser feminista. E acreditar que o movimento feminista a representa. Por quê? Será que se nós, como igreja, tivéssemos colocado
em momentos enquanto comunidade, esse ensino, o que nós, como igreja, biblicamente pensamos sobre o que é ser mulher, sobre a identidade feminina, sobre a maternidade, sobre o aborto, o que nós pensamos, ideologia de gênero, o que nós pensamos, casamento, o que nós pensamos sobre justiça social. Se nós, como igreja, estivéssemos trazendo esses assuntos também para o nosso convívio, não precisa ser num culto, mas pode ser numa escola dominical, pode ser num acampamento, pode ser numa reunião de jovens, pode ser no Pod Crente, né? Como vocês estão fazendo aqui, fazendo com muita excelência. Então, a gente já estaria colocando na cabeça dessa geração de adolescentes convicção, firmeza naquilo que acreditam, de forma que quando chegam a universidades ou ambientes influenciados por esse tipo de ideias, eles dizem assim, não. Na minha igreja me ensinou sobre isso aí. A minha igreja me preparou sobre isso aí. A minha igreja me vacinou, né? Contra todo esse tipo de ideias, né? Me imunizou, me blindou. Então, essas falsas ideias não iriam causar um efeito de encantamento nos nossos jovens. Porque nós sabemos que a nossa revolução, ela já foi feita na cruz do Calvário. A nossa revolução está em Cristo Jesus. Ele é a verdade. Ele está acima de qualquer ideologia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente conseguisse formar essa geração, eles iriam muito mais para influenciar e não serem influenciados. Então, esse é o preço que a gente está pagando. Sim. Por não ter nos preparado antes, porque negligenciamos. Nós dissemos tanto, política é do diabo, que ele fez o quê? É minha, então me dá aqui que eu quero toda para mim. A política é minha? Ótimo, então eu vou entrar até na educação para influenciar a formação sexual dos seus filhos. A política é minha, então eu vou entrar até na cultura para vender o aborto como uma ideia maravilhosa, para vender o uso de drogas como algo moderno e progressista. Foi isso que a gente fez. Então, esse é o alto preço que nós estamos pagando, mas que Deus está levantando os seus para os últimos dias. É assim que eu acredito. Na verdade, concordo com tudo que você falou. E eu tenho uma visão mais ou menos igual como você está falando, né? A gente percebe que até na salinha das crianças, na igreja, quando o culto começa, as crianças são levadas para passar o culto na salinha das crianças. Aqui é uma salinha das crianças, né? Onde nós estamos e a gente monta esse cenário. E a gente percebe que as crianças ali, elas são a vida toda doutrinadas através da Arca de Noé, né? Se mudasse tudo isso e começasse desde pequeno a ensinar as crianças acerca de sexualidade, né? Sobre esses fatores, e quando a criança crescesse, né, com essa mentalidade que é ensinada dentro da igreja, ela não teria esse choque quando chegasse uma escola, numa faculdade lá na frente, né? Como você falou, ela vai chegar já imunizada. Sim. Nesses lugares, né? Estou só resumindo o que você quis dizer. Eu também tenho esse mesmo pensamento, né? Que os pastores, os líderes, né, têm que mudar a forma de ensinar as crianças dentro da salinha das crianças, né? Começar a ensinar acerca de sexualidade. Olha, você é menina, você é menino. Começar a ensinar sobre o aborto, falar o que é certo, o que é errado, já para essa criança já crescer com essa mentalidade, para quando ela chegar nesses ambientes que são totalmente ao contrário dos princípios do Senhor, ela já chegar lá com uma mente formada. Isso. E onde foi que você aprendeu isso? Eu aprendi na igreja. Eu aprendi na salinha das crianças. Eu lembro que a tia me ensinava quando eu era criança, né? E a criança vai crescendo saudável no Senhor, né? Com os princípios bíblicos. E eu tenho certeza, se isso for ensinado à criança desde pequeno, quando ela crescer, ela não se desviará dos caminhos do Senhor. Ensina a criança o caminho que deve andar, né? Porque a gente, às vezes, tem a mentalidade, não, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Então, vamos só ensinar a Arca de Noé, vamos só ensinar sobre a história de Sansão e Dalila. Não, tem que também levar para esses assuntos, né? Para a criança já ir crescendo, né, nesses assuntos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É isso que elas vão encarar lá fora. Vão encarar lá fora. Tem que preparar elas para esse mundo. Tem que preparar, com certeza. Né? Porque o mundo vai pegar pesado. Tem que falar cada vez mais cedo. Talvez não era importante falar sobre essas questões para uma criança de 11 anos no nosso tempo. Hoje em dia já precisa, porque é cada vez mais cedo.
e que chegue através de nós, né? Que essas respostas cheguem através de nós, não através do Google, não através do professor, não através do movimento revolucionário, etc. Quem chegar primeiro... Quem chegar primeiro vai influenciar. Né? A gente tem que chegar primeiro, né? Se os pais não influenciarem e a igreja também não tiver esse papel, como a Priscila falou muito bem, a internet está aí para ensinar tudo o inverso. Isso. É o próprio YouTube, né? A gente tem conteúdos que levam ao crescimento de pessoas, mas tem conteúdos que realmente é contra aquilo que nós pensamos, né? E não segue princípios básicos da nossa lei cristã. E a criança, hoje em dia, ela é tecnológica. Né? Você vê criança de 5, 6 anos, já está com seu celular, já está acessando os canais no YouTube, algumas já têm Instagram, Facebook, e elas já precisam realmente, desde cedo, como vocês estão abordando, ter esse conhecimento, porque senão o próprio celular, a própria internet vai moldar a mente dessa criança para que ela erre o caminho. E aí a gente vai aqui chamar a atenção dos pais. Chamar os pais à responsabilidade. Porque não é a igreja que vai fazer o despertamento espiritual na vida do seu filho. É você. É um pai e uma mãe dedicados, que tenham projetos para a vida espiritual dos seus filhos. É o culto doméstico, é a oração com os seus filhos, é o tratamento do pai com a mãe na frente dos filhos, dando testemunho de como um homem deve tratar uma mulher, e de como a mulher deve tratar o homem, e de como a família deve servir a Deus e à igreja. A Bíblia diz, inclusive, ensina a criança no caminho. Ou seja, ensina a criança no caminho. É você no caminho com ela. Né? É fazendo o certo e mostrando para ela como se faz. E tem gente que quer o quê? Só apontar e dizer, a tia do cultinho vai te ensinar. A tia do cultinho vai te ensinar a Bíblia. A tia do cultinho, a professora vai te educar para ser um bom cidadão. O celular vai passar teu tempo. O videogame vai te entreter. E os pais muitas vezes querem o quê? Se livrar da responsabilidade. Se livrar do problema. Não querem ter trabalho. Não querem ter um projeto e executar um projeto para a vida espiritual dos seus filhos. Então, nós precisamos chamar a atenção dos pais. Eu costumo dizer, a palavra de Deus diz, porque o Espírito do Senhor, a unção do Senhor, ela não está sobre a escola. A unção do Senhor não está sobre o videogame nem sobre o celular. A unção do Senhor está sobre você, pai. A unção do Senhor está sobre você, mãe, porque Ele te ungiu. Então, existe algo em nós, pai, existe algo em nós, mãe, entregues do próprio céu, que é a nossa autoridade para influenciar e ensinar no caminho. É isso que vai fazer com que os nossos filhos, a nossa geração, seja uma geração que traga esperança para esse mundo tão caído. A gente tem um público, sabe, Priscila? Uma boa galera acompanha a gente, que é jovem, né? E alguns estão na universidade, talvez estejam passando por esse processo, né? De estar vivendo um mundo diferenciado dentro desses ambientes, né? E o meu conselho sempre realmente que os jovens entrem na faculdade, né? Se agreguem, cresçam, né? Tanto para crescimento familiar, profissional, e o crescimento familiar é o crescimento também da igreja, mas às vezes elas são realmente abordadas lá com muitas ideologias, inclusive uma das ideologias que a gente já abordou aqui, né? A gente comentou, é sobre a ideologia de gênero. Né? E eu queria saber um pouco da tua visão a respeito dessa ideologia, como tu combate, como tu pensa, como tu vê com relação à ideologia de gênero. Pronto, a primeira coisa sobre a ideologia de gênero é que eu vou respeitar, eu vou aceitar. Bem, a ideologia de gênero, ela é uma mentira. A primeira coisa, ela é uma mentira. Mas a ideologia de gênero, eu acredito e até defendo que todo mundo tenha o direito de defendê-la, de gastar seu dinheiro produzindo livros para defender a ideologia de gênero. Agora, o seu dinheiro particular, não o dinheiro público, né? Você ocupar os espaços da sua vida particular, não os espaços públicos. E, principalmente, o que estão fazendo é usar a política, usar todo o poder público para que essa ideologia de gênero seja imposta
aos filhos de todos. E a grande maioria discorda da ideologia de gênero. Agora vamos aos conceitos. Bem, a ideologia de gênero, ela vai defender que o masculino e o feminino é uma invenção. O masculino e o feminino é uma invenção da sociedade. O ser humano, ele não é masculino porque nasceu com um pênis. Ele não é feminino porque nasceu com a vagina. Não, isso é uma invenção da sociedade. O ser humano, ele é qualquer coisa. É isso que a ideologia de gênero vai dizer. O ser humano, ele foi criado sem nenhum propósito. Ele é qualquer coisa. O ser humano, ele não tem nenhuma essência. A mulher não tem nenhuma essência feminina. Ela não tem essência. É por isso que ela pode se construir e desconstruir, porque ela não tem essência. O homem não tem essência masculina. Por isso que ele pode se construir, se desconstruir, se montar e desmontar na sua identidade. Formar um jogo de identidades, porque ele não tem essência. Eles não foram criados com nenhum propósito anterior. Isso é completamente contra tudo que acreditamos. Porque nós acreditamos que nós temos uma essência divina, que manifesta a vontade do nosso Criador. E por isso, antes mesmo do nosso nascimento, nós já tínhamos um propósito pré-estabelecido. E que a minha identidade feminina, ela é a expressão desse propósito. E a minha identidade masculina é a expressão de Deus para o propósito da vida dos homens, a expressão da masculinidade. Então, a ideologia de gênero, ela é o quê? A deformação do masculino que Deus criou. Ela é a deformação do feminino que Deus criou. A ideologia de gênero, ela não é sobre orientação sexual. O que é orientação sexual? A orientação sexual é quando você é homossexual, porque você é atraído pelo mesmo sexo. Heterossexual, porque você é atraído pelo sexo oposto. Isso é a orientação sexual. A ideologia de gênero, ela vai dizer que a identidade feminina não existe. Quer desfazer o original. É deformar, ela é um engano. E dizer que a identidade masculina, ela não existe. Ou seja, o ser humano, ele não é nada. E se ele não é nada, ele é qualquer coisa. É desvalorizar, é depreciar toda a identidade humana que é a criação divina. Priscila, declarar ou orientar. A gente sabe que nós estamos em ano de política, né, de eleições, e a gente sabe que os líderes religiosos têm se manifestado. Uns têm orientado e outros têm declarado. Vote nesse. Né? Na sua visão, qual é a visão, a maneira certa de um líder espiritual falar com a igreja? É orientar ou declarar alguém que a igreja deve votar? Olha só, isso eu acredito que depende muito da cultura da igreja. Tem igrejas que realmente a cultura deles é de que decidam juntos. Querem sim ouvir qual é a... Querem ouvir o pastor declarar. Tem igrejas que é assim, é como se fosse família, né? A gente tem as nossas culturas, né, dentro da família. Minha família tem umas manias, as suas tem outras. E tem outra igreja não, que prefere que o pastor oriente, se sente mais à vontade, assim. Então eu acredito que é bem peculiar de cada um. Acredito sim. Priscila, e voltando para... A gente falou agora há pouco de ideologia de gênero. Vou puxar pro lado do aborto agora. Certo. Inclusive, a nossa pastora colocou um vídeo seu no grupo da igreja, né? Disse que ela acompanha muito, muito você. E era justamente falando a respeito disso, né? A gente viu que recentemente a Colômbia teve a questão da lei, né? Sim. Até a 24ª semana, ou seja, 6º mês de gravidez. E eu fiz um estudo, uma pesquisa de casa rápido, né? A respeito de como no Brasil vista essa questão do aborto, né? E posso estar errado, se você pode me corrigir, né? Mas que eu vi que no Brasil há 3 formas de aborto que não são puníveis, que é para salvar a vida da mulher, que é quando a gestação é resultado de estupro,
ou se o feto é anencefálico. Nesses casos, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele mesmo ajuda, né, dá o suporte para que seja feito o procedimento do aborto. No geral, eu queria saber qual a tua visão nessa questão do aborto, né? É óbvio que a gente sabe que é a visão cristã, mas eu queria que tu abordasse isso de forma um pouco mais minuciosa. Em cima disso, como você atua politicamente em cima dessa causa? Bem, eu vou já entrar de forma minuciosa em relação ao aborto. Como eu atuo nessa causa, né? Eu tenho uma atuação parlamentar e uma atuação como cidadã, né? Como cidadã, eu dou palestras a respeito do aborto, a respeito da conscientização do mal que o aborto é para a criança e para a mulher, né? Mas na nossa vida, dentro da Câmara Municipal, como vereadora, eu tenho tentado trazer a promoção da vida, né? Que é justamente a conscientização a respeito do valor da vida daquele pequeno bebê que está dentro do ventre materno. O que é o aborto no Brasil? Para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo no STF nesse momento. Por que aqui estão se discutindo aborto? Então, existe, né, dentro do STF a tentativa de aprovação da legalização do aborto para 12 semanas. Até porque o movimento abortista, né? O movimento abortista, ele trabalha dessa forma. Ele vai avançando aos poucos. Primeiro a gente aprova para 12 semanas, depois, como na Colômbia, a gente aprova para 24 semanas, e hoje nos Estados Unidos, eu posso abortar um dia antes de eu ter filho. Eu posso ter, amanhã é meu parto, hoje eu decidi abortar, eu posso ir lá e abortar. Então, no Brasil, o que está se discutindo nesse momento é que consiga pelo menos o primeiro passo, que é a legalização do aborto para 12 semanas. Eu trouxe aqui para vocês um pequeno bebezinho, eu não sei se dá para pegar, não sei se o irmão Daniel quer pegar aqui para levar pertinho da câmera, né? Esse pequeno bebezinho, ele é o brasileirinho de 12 semanas, né? O que as feministas dizem que é uma bola de carne é esse ser perfeito, de uma maneira assim incrivelmente definida, olhos, boca, nariz, orelhas, braços, pernas, os seus órgãos vitais, suas atividades cerebrais já estão em formação. Se ele abrir a boca, esse pequeno bebê, você até consegue ouvir algum som, porque as cordas vocais dele já estão em formação. Ele já produz xixi dentro da bexiga, tem cabelo embaixo da pele, unhas embaixo da pele. É um ser único. Quando, de novo, na história da humanidade vai nascer um bebê como esse? Nunca mais. Ele é único, insubstituível. Então, esse bebê de 12 semanas, o STF, dentro do STF é onde os partidos, ministros operam, muitos deles, para fazer um ativismo aonde eu vou dizer que é justo esquartejar essa criança dentro do ventre. Porque a gente fala a palavra aborto e o que é o aborto? O aborto é o assassinato dessa criança, né? Enquanto essa criança não for completamente assassinada, o aborto não vai estar concluído. O aborto só vai estar concluído quando a criança estiver assassinada. E a gente esquece de falar sobre isso, que o aborto pode envolver o esquartejamento da criança, o desmembramento, o esmagamento do crânio, a queimar essa criança com uma solução salina, né, para que ela morra agonizada. Então, esse tipo de tragédia, né, de terror, de perversão, é o que está sendo chamado pelo movimento feminista de direito do corpo da mulher. Então, eu costumo falar isso, como a gente muda esses nomes, né? A gente chama de direito do corpo da mulher, e aí fica aceito, fica até bonito, fica até chique defender o direito do corpo da mulher. Olha que chique, né? Defender a interrupção da gravidez. O que é a interrupção da gravidez? É eu conseguir assassinar essa criança. Quando ela for assassinada, eu conseguir interromper a gravidez. Para vocês terem ideia, o quão satânico é o aborto e o quão satânico é o movimento político que luta por essa causa. Nos Estados Unidos, a gente viu agora recentemente, teve, antes estamos falando de política, né? Sim. Antes da eleição entre Trump e Biden, a gente teve Trump
enfrentando a Hillary Clinton. Aqui na imprensa brasileira, o Trump era um grande monstro, né? O Trump era terrível, um monstro. E a Hillary era essa representante feminina, né, democrática, etc. Ninguém sabe que a Hillary, ela chegou a defender na tribuna que a criança pudesse ser abortada enquanto nascesse. Ela poderia ser assassinada na hora do parto. Ela defendeu o pre-birth abortion, que é como se fosse o aborto pré-nascimento. Você retirando a criança de dentro do canal vaginal, o médico fosse autorizado a colocar uma injeção letal no cérebro da criança para que ela morresse. Então, é esse tipo de coisas que você passa a defender quando você defende o aborto. Então, tudo começa uma prova de 12 semanas. A evolução a gente já sabe qual é. É só olhar para os Estados Unidos e ver onde eles estão. As feministas dizem, não, a gente pode abortar agora porque é só uma bola de carne. Mentira, o discurso muda e lá na Colômbia, com 28, 24 semanas já pode abortar. Os Estados Unidos, com 9 meses, já pode abortar. Então, é isso que está acontecendo no mundo. O Brasil tem sido uma grande barreira a favor da vida e contra o aborto. O Brasil é a grande pedra de tropeço no movimento mundial abortista. E eu não entendo como que um cristão pode votar em alguém, pode se aliançar a alguém que defenda o aborto. É inacreditável. O último partido que nos governou, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, no seu estatuto defende a legalização do aborto. Ou seja, ser um parlamentar do Partido dos Trabalhadores é se comprometer com aquele estatuto de que o aborto deve ser legalizado no Brasil. E esse partido recebeu o quê de nós? O poder e a confiança dos crentes para ocupar o espaço máximo da nossa nação e definir o futuro da nossa nação em matéria de valores, leis, regras e tudo isso. Então, por isso que é tão importante a voz da igreja despertando e sendo a esperança. A igreja é a esperança, porque se você vai para os políticos, estão dizendo que pode matar. Se vai para os tribunais, estão dizendo que pode matar. É só na igreja aonde o livro sagrado diz no Salmo 139, Senhor, quando eu ainda era uma substância sem forma, dentro do ventre da minha mãe, tu, Senhor, tu já me conhecia. Então, a esperança está na igreja. Priscila, eu queria entender um pouco também da parte política, né? Tu falou a respeito do STF, né? Que lá eles estão vendo essa questão. Como leigo, né? O que eu entendo é que o vereador ele vai legislar pelo município. Município, isso. O deputado estadual pelo estado isso. E o deputado federal ele pela federação, pelo Brasil. Uhum. Como o STF entra nisso? Porque, no caso, deveria passar pela Câmara dos Deputados, né, ser feita uma votação, isso falando novamente, né, eu como um leigo, pelo que eu entendo um pouco, e, de certa forma, a expressão que eu ouço muito falar, né, por alguns, numa canetada, eles podem aprovar e, tipo assim, agora é 12 semanas, agora é 24, ou tem que ser realmente pela Câmara? Como é esse processo? Assim, eu vou dar um exemplo para vocês sobre o que aconteceu na Alemanha. Na Alemanha, esse assunto do aborto também foi para a Suprema Corte. E os ministros da Suprema Corte, eles disseram assim, não, tira esse assunto daqui. Esse assunto é um assunto de valor, é sobre valores. Não, a gente, como corte, a gente não pode tratar disso. Isso tem que ir para o parlamento. Os representantes do povo, sim, eleito pelo povo, é que tem o poder, que tem a competência de tratar sobre isso. Aqui no Brasil, infelizmente, a corte está se debruçando sobre assuntos como esses e querendo empurrar a goela abaixo. O aborto só não passa até agora no Brasil por causa de um povo cristão que rejeita totalmente essa ideia. Então, as pessoas que querem votos não querem ficar mal na fita, né, com o eleitorado cristão, em sua maioria, digo cristão, católicos, evangélicos, espíritas. E muitas pessoas que, embora não se identifiquem com essa fé, são contrárias ao aborto. Isso é muito natural na nossa nação, né? E, diante disso, a gente tem conseguido
barrar. E também, gente, a gente tem que reconhecer, bancada evangélica. Bancada evangélica. Eu sei que talvez você acha que um não deveria estar lá, outro não é tão preparado assim, mas ter uma bancada evangélica dá um trabalho para abortista que vale a pena fazer essa bancada crescer. Mas a gente já teve uma candidata, né? Se eu não me engano foi a Marina Silva, que ela, como pré-candidata, né? Ela colocou para o povo a opção de um plebiscito. É inacreditável. Assim, Se eu posso colocar aborto em plebiscito, eu posso colocar o estupro em plebiscito. Eu posso colocar a pedofilia em plebiscito. É inacreditável, né? Então, é alguém renunciando à sua fé, né? No mandamento básico, não matarás, negociando para ter uma aceitação eleitoral melhor e ir para uma campanha com vantagens eleitorais. É inacreditável. Não funcionou para ela. Graças a Deus. Verdade. Priscila, eu quero fazer a minha última pergunta para você. Eu titulei aqui como o melhor para o país. Como uma conservadora cristã que você é, você daria um nome, né, de alguém com capacidade de defender a família. Sabemos que nós estamos em época de política, né, da presidência. E alguém que defenda a família, os princípios bíblicos em um governo, a presidência. A gente olha suas redes sociais, a gente sabe que você tem seu voto declarado à presidência, né? Do país, nas próximas eleições. Quem e por quê? E caso haja um segundo turno, e o seu candidato não vá a esse segundo turno, você teria uma segunda opção de voto? Ai, meu Deus! Boa, Thiago, essa foi boa. O conselho da plateia. Meu Deus. A minha assessoria deveria me ajudar, né? Mas está querendo me colocar no estreito. Bem, eu acredito que, para nós, a gente sabe o que é fundamental. Um cristão jamais pode votar em alguém que compactue com o aborto. Jamais pode votar com alguém que compactue com a legalização das drogas, compactue com a destruição da família, por exemplo, defendendo conceitos como a ideologia de gênero. Eu acredito que a igreja deve sim dar importância a um presidente que se levanta para ser amigo de Israel, para ser um protetor, um amigo, né, da nação de Israel. Eu acredito que isso deve ser importante para nós. Nós temos um único candidato hoje que se posiciona dessa forma de maneira clara e tem mostrado de forma prática a sua coerência nesses assuntos, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro, que hoje nos preside. Se ele não fosse para o segundo turno, o que eu sei é que eu jamais votaria num presidente abortista, jamais votaria no Lula, jamais votaria no Ciro Gomes, que não deixa de forma clara, porque não quer perder votos, né? Então, não apresenta de forma clara que é a favor da vida. Então, no segundo turno, eu jamais votaria nesses dois candidatos. Política é bom porque sabe sair bem da pergunta. Sabe sair bem da pergunta, né? Mas eu vou acrescentar aqui algo, né? A gente sabe que a gente tem alguns nomes em alta, né, para a política, como presidente, como você falou, o Bolsonaro, Ciro Gomes, Lula, Sérgio Moro, né? A gente sabe que teve uma desavença entre Bolsonaro e Sérgio Moro, que era ministro do mesmo, né? Tiveram uma identificação em um certo período, e hoje, né, eles são rivais, digamos assim, com relação à política. Eu queria saber o teu pensamento, né, com relação ao Sérgio Moro. Eu vejo alguns cristãos puxando para esse lado, né, aqueles que estão tentando se desvencilhar do Bolsonaro, né, até chamam de bolsopetismo, e indo para esse outro lado do Sérgio Moro. Ele fez algumas alianças, até uma aliança dele agora a gente sabe recente, né, do Arthur Duval, que cometeu um grave erro na Ucrânia, quando ele foi fazer a cobertura lá junto com o pessoal do MBL. Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito dele, né? Se é um candidato,
que você poderia ver assim como uma opção, apesar de saber que politicamente ele diverge bastante do presidente Bolsonaro? Sim. Olha, a minha palavra para com o Sérgio Moro é que ele não me convenceu, né? Eu defendo, eu coloco aqui como a coisa mais importante do meu posicionamento político esses pontos que eu acabei de falar. Aborto, ser contra a legalização das drogas, a favor da família, contra a ideologia de gênero, amizade com Israel, liberdade de fé. Eu não vejo nada do Sérgio Moro na prática Sim. que me convença disso. Então, ele teria que ter uma longa construção pela frente para poder ganhar minha confiança. Hoje eu não tenho essa confiança. E a outra coisa é que, meu Deus, esse homem estava como ministro da Justiça. Ele já estava lá. Por que a gente está votando nele? Ele já estava lá, ele não precisa de uma candidatura. E por que ele saiu? Né? A gente vê assim, houve-se algumas justificativas essas até vazando áudios, né, para a Rede Globo. A gente sabe de que lado a Rede Globo está. Né? A gente sabe de que lado esses canais de imprensa estão. E ele acabou indo se refugiar na amizade com esses veículos de imprensa e isso me afasta, me distancia um pouco do Sérgio Moro como opção, né, de presidente da República. Eu percebo também, eu acho que na política você precisa estar para sangrar. Né? E você viu ali o Sérgio Moro muito preocupado com a sua biografia, né? E eu acredito que quem tem causa não está muito preocupado com biografia. Quem tem causa quer resultado. Então eu gosto muito do quanto da personalidade mesmo. Eu acredito que líderes têm personalidades de líder, né? Preparado. E eu gosto do que o presidente Bolsonaro suporta, sangrando, para manter o seu projeto de nação, que incluía o Sérgio Moro. E na primeira sangrada, ele saiu para proteger sua biografia. Então, isso também me distancia um pouco desse tipo de comportamento que eu acredito que deve sim ser intenso e comprometido até o fim com a nação. Uau. Gente, eu fico muito feliz, lisonjeado pela presença da Priscila aqui com a gente, né? É uma honra, né? Isso. Tiago, tá com ela aqui nas cadeiras, não na mesa, né? Que a gente fala na mesa, não, nas cadeiras, né? Nas cadeiras. A gente batendo papo, conversando. Acredito que, na verdade, um assunto a respeito de política e religião duraria 5, 10, 15, um mês, né? Uma série falando a respeito disso. Mas o nosso tempo, ele ruge e a gente vai encerrando por aqui. Eu fico bastante grato, viu, Priscila? Conheci você pessoalmente hoje, posso dizer que é uma pessoa extremamente humilde, né, que está disposta a conversar, dialogar, e isso é bastante assim, plausível, né, e eu sou extremamente grato pela sua presença aqui no Pod Crente, toda a equipe, Thiago Gomes, Daniel, a assessoria também que está aqui com a gente, viu? Muito obrigado pela presença. Agradecer também no nome dos nossos pastores, né, Pastor Wilton, Pastora Érica, pastora que fez a ponte, para trazer você aqui. E eu queria deixar agora esse espaço de tempo final para você falar, né, com o pessoal que nos acompanha, uma mensagem vinda do seu coração, o que você quiser dizer, sinta-se à vontade e a casa é sua. Bem, se eu pudesse deixar uma mensagem final, eu me referiria à juventude, né? A Bíblia fala, não desperdiceis a vossa juventude. E você jovem, você tem um projeto de Deus para a tua vida, Ele quer te usar. Você não precisa ter medo, o medo não precisa te paralisar. Você pode sim se levantar como Davi, como nós falamos aqui hoje, e ocupar. Você pode ocupar até a universidade. Você pode sim influenciar ali. Aonde Deus te colocou, no trabalho, na escola, Deus pode te usar para ocupar espaços e para influenciar. A Bíblia diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, a igreja vai tentar ocupar tudo, até o inferno. E as portas não vão segurar a igreja. Então, aquele sonho que Deus colocou no teu coração,
Pode crer, enche de confiança, de ousadia e vai na confiança do Senhor Jesus, porque aonde os teus pés, onde tu colocar a planta dos teus pés, ali será abençoado, ali será diferente, ali sentirá o Espírito que está em você. Então a mensagem que eu deixo é: ocupem espaços. Muito muito obrigada. Amém, né? Eu sou grato a Deus pela sua vida, Priscila, viu? A minha oração, a nossa oração é que Deus continue lhe dando ousadia, Sim. né? Sendo essa mulher de fibra, de garra, que tem defendido aí, não tem se calado, né? Tem enfrentado, e isso é graça sobre a sua vida, né? A autoridade, a unção, como você disse, a unção está sobre nós, e a nossa oração é que Deus te conserve essa mulher, né, guerreira, e te leve em lugares altos. Amém. E aonde você colocar a planta do pé, como você acabou de decretar, você possa sim. estabelecer o reino de Deus aqui na terra, né, para que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja Amém. Do Senhor Jesus, né? Você não vai ser somente mais uma deputada federal quando estiver lá, você vai ser uma missionária do Senhor, ocupando aquele lugar, né, para estabelecer o reino de Deus, e o inferno vai sempre perder no nome do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe também nossos ouvintes, né, Flávio? Certamente. Você não se esquece, viu? Curte esse vídeo, pelo amor de Deus, para que o YouTube entregue para muita gente. Isso mesmo, esse conteúdo top. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E esse foi o nosso Pod Crente, #012. E valeu, pessoal! Valeu, galera! Show! Valeu, povo!